Amém. Saúdo os irmãos e as irmãs na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém. Muito bom estar de volta. O pastor Matias está servindo ao reino nessa tarde. Ele esteve um período de Covid, retornou. Então, durante o Covid, ficaram algumas visitas, que ele estava responsável por fazer. E aí ele conversou com a equipe pastoral e falou: Paulo, eu vou aproveitar, tem algumas visitas acumuladas. Então ele está também ministrando provavelmente a palavra e a ceia, mas no lar das pessoas. Muito bom estar de volta. Semana passada eu estive numa viagem em missão por uma organização chamada AIPRAL, que é a Aliança de Igrejas Presbiterianas da América Latina e do Caribe. E foi um tempo muito proveitoso. Agradeço aos irmãos, às irmãs pelas orações. Minha família ficou bem na casa da avó e foi tudo bem na ida, na volta. Então a gente volta com o coração entusiasmado e muito alegre assim de poder estar aqui de volta em casa. Quero trazer e convidar a igreja a estar orando pelos irmãos e as irmãs de fé lá na Argentina. A situação está bastante delicada em termos de economia. Tem muita pobreza, muitas pessoas na rua. Nós visitamos 4 denominações que fazem parte dessa aliança, da qual a IPI também faz. A Igreja Valdense, que está no Uruguai e na Argentina, a Igreja Reformadas Argentina, que está só na Argentina, a Igreja Evangélica do Rio da Prata, que está na Argentina, Uruguai e Paraguai, e a Igreja Presbiteriana San Andrés. Essas 4 igrejas, hoje elas têm se dedicado, em termos de missão, grande parte do seu trabalho na missão diaconal. Elas estão servindo sopa a moradores de rua. A gente comeu o sopão deles lá, para mais de 150 famílias, muito organizados. Lá o sistema, se você está desempregado, você consegue um auxílio do governo, mas para isso você tem que trabalhar 4 horas diárias em alguma organização não governamental. Então, você recebe o auxílio, mas para receber o auxílio, tem que todos os dias trabalhar 4 horas em alguma organização não governamental. Então o sopão, por exemplo, é feito por essas pessoas que estão desempregadas, recebem um auxílio mínimo e elas trabalham essas 4 horas na igreja, Então, lembrem de orar pelos irmãos e as irmãs nesse país. São pessoas como a gente, que tem filho, que tem neto, que ama Jesus e que estão passando por muita dificuldade. Mas eu saio e trago aqui a notícia dizendo que eu entusiasmado de ver que Deus tem cuidado, a fé está inabalável pelo poder do Espírito Santo. Então, que a gente continue orando por eles. Amém? Aprendendo a contar os nossos dias. Há um mês mais ou menos, o pastor Júnior, nós estivemos numa conferência, chamada Summit, e que eram várias palavras, várias palestras assim, a respeito do reino de Deus, para capacitar lideranças eclesiásticas ou não eclesiásticas, E aí, um dos temas, dos vários, era o foco. Ele falava sobre a importância da gente ter foco naquilo que a gente vai fazer, Não ficar dispersando, não ficar distraído, porque o foco pode nos dar resultados bons. E daí a pessoa vai para a Bíblia e vai pegar várias passagens que vai falar sobre isso, E eu estava pensando nesse tema, que é o título dessa tarde, Aprendendo a Contar os Nossos Dias. O que isso significa? Eu ensino as minhas crianças hoje, principalmente a Catarina, que fez 9 aninhos, a contar o dinheirinho. Por que eu quero que ela aprenda a contar o dinheiro? Para ela saber que o dinheiro não é infinito e ela usar adequadamente o dinheiro que ela tem. Então o que é aprender a contar o dinheiro? É saber quanto que eu tenho para não gastar mais do que eu tenho, e a partir daquilo que eu tenho, eu vou observar o que realmente é importante. Se eu estou contando meu dinheiro, eu sei que eu vou ter que comprar uma comida, eu talvez precise comprar um remédio, eu vou precisar de um dinheirinho para a educação dos filhos, Eu vou contando o dinheiro, e isso nos dá uma organização financeira para não chegar ao final do mês ou ao final do ano e a gente estar endividado ou numa situação de saúde precária porque não tem recursos, E aí, contar os dias, contar o tempo, no que isso é interessante? E a lógica, ela é a mesma. É aprender a se conscientizar dos dias que nós temos, que são dados por Deus, a gente vai ver isso daqui a pouquinho na palavra, que são contados por Deus,
para usá-los da melhor maneira possível. Os nossos dias também não são infinitos nessa terra. Vamos viver eternamente nos céus, mas aqui eles são contados. Então, se nós contarmos os nossos dias, o nosso tempo, nós vamos ter recursos para usá-los da melhor maneira possível. Não usá-lo com coisas que não são necessárias, mas coisas que de fato são necessárias, aprendendo a contar os dias. O texto que nós vamos meditar está em Jó. Então quem tiver a Bíblia, Jó está entre os livros históricos, né? Capítulo 14. São 5 versos, do verso 1 ao verso 5. Mas mantenha a Bíblia aberta, porque nós vamos depois voltar nesse próprio livro de Jó, tá bom? Jó, capítulo 14, versos de 1 a 5, vamos orar. Santo Deus, que a leitura da palavra possa tocar o nosso coração e que o Senhor possa falar profundamente ao nosso ser nesta tarde. Oramos em nome de Jesus. Amém. Diz assim: o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha. Foge como a sombra e não permanece. E sobre tal homem abre os olhos e o fazes entrar em juízo contigo? Quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Ninguém, visto que os seus dias estão contados. Contigo está o número dos seus meses. Tu ao homem pusesse limites, além dos quais ele não passará. O tempo ele não para e ele é limitado. O tempo não para. O tempo ele é selvagem, não tem como controlar, ele continua. O tempo todo, segundo após segundo, minuto após minuto, hora após hora. O tempo está sempre rodando. E também ele é limitado. Tem momentos durante o dia que nós precisamos dormir, precisamos comer, temos necessidades fisiológicas, né? Então, ele tem a sua própria dinâmica. Ele é curto, ele passa rápido. Essa semana os meus filhos estiveram lá com os avós. Pergunta para um avô e para uma avó se não parece que foi ontem que eles estavam correndo no quintal de casa. Pergunta para uma pessoa que tem mais de 60 anos, se ela fechar o olho assim, ó, e lembrar do cheiro do bolo que a mãe fazia, que a avó fazia lá, vai dar a impressão que dá até para pegar esse bolo, né? E parece que foi ontem que eu aprendi a dirigir pela primeira vez o carro, que eu encontrei a minha companheira, meu companheiro. Parece que foi ontem. Eu lembro que muitas vezes eu ia nos encontros da geração de ouro, da terceira idade na minha igreja, quando eu era adolescente. E muitas vezes as pessoas falavam: olha que gostoso, parece que foi ontem, né? O reverendo Carlos Meyer esteve aqui domingo, parece que foi ontem que ele estava aqui pastoreando e fazendo as visitas aqui, né? Entre nós. Então, isso mostra que o tempo voa, que o tempo é rápido. E falando sobre o tempo, tem um poeta, crítico literário, ele ganhou o prêmio Nobel de literatura, ele chama T.S. Eliot, e ele diz assim: onde está a vida que perdemos vivendo? Onde está a vida que perdemos vivendo? E ali ele está relatando a história de pessoas que perderam a vida vivendo. Porque para ele e para essas pessoas, a vida é como uma comida, que quanto mais eu vou comendo, mais ela vai acabando. É como uma roupa, que quanto mais eu uso, mais ela está desgastada e acabada. E ele vai dizer que para algumas pessoas a vida ela se perde vivendo, né? No sentido de que para essas pessoas envelhecer é o fim, é difícil, são as dores, não é gostoso, porque a roupa já está desgastada ou a comida já está acabando. Jó, porém, que é o servo do Senhor, ele mostra um outro lado de pensar o tempo, um outro lado, e ele nos ensina a considerar o tempo de um modo diferente. Para Jó, a vida não deve, a vida que vale a pena ser vivida, não se perde à medida que o tempo passa. Para Jó, a vida tem a medida exata do tempo determinado por Deus. Se eu vivi 39 anos e morri,
era isso que estava determinado por Deus. Se eu vivi 90 anos, se eu vivi 105 anos, né, é o tempo determinado por Deus. Para Jó, o tempo está dentro da soberana vontade de Deus. Ainda na fase adulta, Jó ele viveu experiências que muitas pessoas vão viver só quando mais velhos. Jó enterrou muita gente. Jó enterrou muita gente. Enterrou a esposa, né? Quem conhece a história de Jó sabe disso. Enterrou filhos, filhas. Jó perdeu a saúde, perdeu a vitalidade, ainda moço. Perdeu os bens que dariam ali conforto e segurança. Ele perdeu tudo. Logo no início do livro de Jó a gente vê isso acontecer, né? E aí o livro todo vai mostrar como que Jó, um servo do Senhor, amado por Deus, qual que são as reflexões dele a respeito da fugacidade da vida, do tempo, da efemeridade, como a vida é efêmera, como ela passa rápido, como é essa vida. Então o livro todo vai mostrar um homem novo em idade, mas que viveu experiências muito difíceis, perdeu muita gente, perdeu tudo que lhe dava segurança, e com lucidez e temor diante de Deus, ele fala assim, capítulo 14, o livro de Jó tem 42 capítulos, está ali um pouco antes do meio. Olha o que ele diz, enfrentando tudo isso de dificuldade. Ele poderia sucumbir, né? Ele poderia ser aquele que está só esperando morrer, né? Mas Jó não, porque Jó é servo do Senhor. E quem é servo do Senhor não fica esperando morrer. Sabe que os dias são contados por Deus. É Ele quem gerencia os nossos dias. E por isso Ele conta os dias com muita sabedoria. Jó ele diz, nós lemos, né? Os dias do homem estão determinados por Deus. Jó, quando ele fala isso diante de alguns amigos dele, que estavam querendo falar para ele negar a Deus, que ele estava em pecado, ele está se firmando, irmão e irmã. Ele está dizendo, não Senhor, os dias são determinados por Deus. Se eu estou vivo, minha esposa morreu, meus filhos morreram, eu perdi meu patrimônio, eu perdi tudo, eu não temo, porque os meus dias são contados por Deus. Não só os meus, mas os dias do homem, do ser humano, são contados por Deus. Deus sabe de todos os nossos passos. Ele continua, o Senhor é quem decreta o número dos seus meses e estabelece limites que não podem ser ultrapassados. Uma vez eu fiz um ofício fúnebre de um piloto de avião, há uns 8 anos atrás. Ele era o piloto daquele ex-presidente da Vale. Ele morreu, o avião decolou em Campos de Martes, São Paulo, e logo caiu, assim, né? E ele foi batizado com a gente, lá na igreja, com a comunidade nossa. Ele conheceu o Evangelho, né? A gente acompanhava a esposa, os filhos. E uma sobrinha me procurou, e ela falou, pastor, estou me sentindo culpada. Porque antes do acidente eu tive um desentendimento com meu tio, eu acho que isso pode ter tirado o foco dele em alguma coisa, e não sei, será que fui eu a responsável? Ela estava com essa amargura, né, no coração. E aí eu dei uma resposta para ela, eu falei, olha, eu tenho uma convicção, a Bíblia diz que os nossos dias são contados. Era o dia dele. Se ele não morresse numa queda de avião, ele ia morrer de um infarto. Se ele não morresse de um infarto, ele ia morrer de um acidente, de uma violência, de qualquer coisa. É o dia dele. Os dias são contados segundo as Sagradas Escrituras. Não tem nada que a gente possa fazer para aumentar. Na pandemia, tem pessoas profissionais da área da saúde, e eu acompanhei uma que se sentiu responsável por ter trazido o Covid para dentro de casa e um familiar morreu, né? Ela estava numa profunda depressão. Pois aí de novo eu falei, os nossos dias são contados. Nós não vivemos à mercê do tempo, não somos escravos, nem estamos perdidos em relação ao tempo, mas debaixo da soberana vontade de Deus. Os nossos dias são contados. Pastor, já que é contado, então eu não vou cuidar do meu corpo. Já que, se for para morrer com 90, eu vou morrer, Bira. Se eu cuidar ou não cuidar, então eu também não vou cuidar. Bom, primeira coisa, isso não garante que você vai ter qualidade até o final da vida, né? Então não cuida. Começa a ter um monte de doença para você ver como que você vai ver dos seus 40 até seus 80, 90. Segundo, isso é displicência. Isso não é temor a Deus. Deus deu o corpo que a gente tem é dado, é presente de Deus. Isso é irresponsabilidade, é imaturidade. Então os nossos dias estão contados sim, e o tempo deve ser contado para vivermos ele da melhor forma possível,
seja criança, adolescente, jovem, adulto ou idoso, né? Para Jó e para nós cristãos, o tempo é um presente de Deus. E à medida que nós vivemos, nós crescemos em sabedoria e graça. Estatura não mais, né? Chega uma hora que para. A estatura até do cabelo de alguns, né? Mas a estatura e a graça na presença do Senhor. E à medida que vivemos, nós crescemos. E por isso devemos viver nossos dias de acordo com a vocação que Deus nos chamou, né? Nessa tarde, eu quero lembrar de um princípio básico para para pensarmos como nós vivemos os nossos dias. E o princípio é o seguinte: viva o seu tempo com Deus de modo cumulativo e regular. Eu vou repetir. Viva o seu tempo com Deus de modo cumulativo e regular. Tem muito valor cumulativo num investimento regular de tempo que nós fazemos ao longo da vida. Vou explicar. Quero fazer exercício físico, né? Academia, sei lá. Não adianta eu ficar um dia e fazer 10 horas de academia sem parar. Falei, pronto, já fiz exercício para o mês inteiro. No final do mês, vai servir de alguma coisa aquelas 10 horas se o resto do mês eu não fizer nada? Claro que não. É melhor eu dividir meia hora por dia, ou 1 hora a cada 3 dias. Vai dar as mesmas 20 horas, talvez, as mesmas 10 horas ou 15, 20 horas no mês, mas é diferente. Por quê? Porque é cumulativo e regular. Eu estou constantemente cuidando da minha saúde. Aprender uma língua. Eu falei hoje aqui de uma irmã que a neta fala várias línguas, né? Fiz 10 horas, 20 horas, né, em 2 dias de estudo de inglês, né? E aí eu não estudei mais nada no resto do mês. Não, é melhor fazer meia hora por dia, 1 hora por dia, de uma forma cumulativa e regular, porque daí certamente no final desse período, depois de uma sequência regular de esforços, eu terei resultado. Um casamento não se torna saudável ou doentio da noite para o dia. A saúde ou doença de uma família, ela é fruto de um longo período de investimento regular de tempo ou da negligência de fazer este investimento. E isso vale com Deus. Então eu vou lá, segunda-feira eu oro 5 horas direto. E o resto do mês, Elcio, já não oro mais, não estou nem aí para Deus, né? Não, a dinâmica do tempo com Deus que nós vemos na vida do próprio Jesus é uma dinâmica diária, de busca diária por Deus, porque todos os dias acontecem coisas novas na nossa vida, e nós precisamos prestar contas a Deus, confessar nossos pecados, né? Mudar a direção que estamos seguindo, se ela for errada, né? Então, o investimento regular do tempo para orar, para ler histórias bíblicas, para participar de células, tem valor cumulativo depois de um certo período. Eu já vi muitas pessoas que vêm na igreja, novas, elas vêm 1 vez, 2 vezes e querem um milagre acontecer ali, né? Tem muitas igrejas que você faz ali, vai 1 vez só no ano, faz ali uma super devoção a Deus, como que barganhando com Deus para conseguir o que você quer. O que é mais difícil? Ir 1 vez só e fazer tudo de uma vez? Ou ter a disciplina de regularmente ter um relacionamento com Deus? É sentar toda terça-feira aqui no banco, se isso é algo que Deus colocou no teu coração para participar dos cultos. Toda terça-feira Deus vai ter uma palavra para a tua vida, através da pastora Priscila, pastor Matias, pastor Júnior, a minha pessoa, né? Às vezes tem surpresa de vir alguém diferente também para trazer uma palavra. Toda terça-feira eu vou cuidando da minha alma, Ivani. Eu vou, será que eu estou meio desviando do trajeto? Aí a palavra do pastor Júnior, ela vai ser usada por Deus para corrigir os meus passos, né? Em termos gerais, negligenciar o investimento do tempo, né? Não contar o tempo regularmente na área espiritual é mais fácil do que investir tempo regularmente e cumulativo. É mais fácil. Seria o fogo de palha. Pega um monte de palha assim, né? Vai fazer um fogão naquela hora.
Mas, lá onde eu estava, lá na Argentina, eles não têm um sistema de calefação que nem no hemisfério norte. Então eles precisam de lenha grossa. Porque se eu coloco a palha e eu vou dormir, para o quarto ficar quentinho, vai ficar quentinho na primeira meia hora. Depois eu vou ficar tremendo os dentes de frio durante toda a noite. Agora, se eu colocar uma lenha mais firme, ela sustenta o tempo todo. Quando eu comecei o meu ministério, meu pastor, da infância, eu falei que eu queria ser pastor. Ele falou: você está preparado para aguardar de 5 a 7 anos para ser pastor? Eu falei: como assim? Porque você está com vontade agora. Só que só vai ter a bênção, passando por tudo que a gente tem que passar, daqui 5 a 7 anos você vai poder ser pastor. E aí eu voltei para casa pensando nisso, E é interessante. Veja, é algo que eu vou ter que cumulativamente, regularmente me preparar para chegar lá. Agora, se eu sou impaciente no meu relacionamento com Deus, o meu desejo vai ser: então não vou participar, não tenho paciência para tudo isso. Veja, em geral, a negligência no investimento do tempo não gera consequências imediatas. As consequências da negligência não são percebidas de modo imediato. Isso porque a negligência também tem efeito cumulativo. Eu negligencio hoje eu não orei e não li a Bíblia. Aparentemente não vai fazer muita diferença. Eu negligencio amanhã, parece que não faz diferença. Agora, vai ver depois de um ano, para onde a sua vida foi, se eu e você, nós não contarmos os nossos dias. A negligência também tem um fator cumulativo, só que ela não parece que vai cobrar um preço alto se eu não ler a Bíblia hoje, se eu não for no culto hoje, se eu não participar da célula hoje, se eu não tiver minha devoção com a minha família hoje. Eu tenho um pastor, ele era meio duro assim, viu, Juninho? Você que trabalha com jovens. Ele falava assim: o pai que não levava a criança na igreja, na adolescência, ele falava assim mesmo, irmãos. Falava assim: tudo bem, você não quer levar agora? Quando tiver com 18, 20 anos, e você não tiver mais conseguindo cuidar, estiver se envolvendo com coisas erradas, não vem me procurar. Falava assim, Priscila. Falava: você não está cuidando agora? Você não vai levar na igreja, não vai querer participar com ele na escola dominical, não vai se envolver, não vai colocar Deus como prioridade na sua vida. Tá bom, a escolha é sua, é legítima. Mas não vem me cobrar quando ele estiver na idade adulta e não amar ao Senhor. Como que eu negligencio e não conto o tempo? Como que eu acabo sendo imprudente, desleixado no cuidado com o tempo? Bom, vou dar 3 exemplos. Imagina que às 7h30 da manhã eu me programo para ter meia hora de oração com Deus. Meia hora de oração com Deus. Quando eu estava tomando o café da manhã, antes de começar meu tempo com Deus, tomando ali minha xícara, meu chá, não sei o que o irmão ou a irmã gosta, eu resolvi entrar no celular. E aí eu vi que uma amiga minha de trabalho, um amigo meu, foi promovido. E eu fiquei tão feliz. E aí eu resolvi ligar para ela para cumprimentar. Coisa boa, hein? Não é nem fofoca, é coisa boa. Que ela foi promovida lá no trabalho dela. Quando a conversa terminou, aquela meia hora já se foi. O tempo de devocional foi negligenciado por uma coisa simples, que até aparentemente era boa. Segundo exemplo. Estou saindo para minha atividade física, agora é exercício físico. Mas antes eu decidi passar no supermercado porque estava faltando algumas coisinhas para o almoço de hoje. E aí, o que acontece? Negligencio a atividade física. Terceiro exemplo, planejei passar um tempo com a família, Mas enquanto a esposa e os filhos estão se aprontando, eu resolvi só checar meu e-mail para ver se a pastora Priscila, o pastor Júnior, o pastor Matias tem alguma coisa. Na hora que eu chequei o e-mail, tem uma bomba, tem algum problema. Eu até vou passear com a esposa e com os filhos, mas eu não vou estar lá inteiro, porque provavelmente eu vou estar pensando: tem que ir logo para casa para resolver, porque a situação está acontecendo. E aí, negligenciei um tempo que eu tinha deixado para estar com a família. Cuidado. O tempo que investimos nas interrupções não geram vida. Passou o ano, e o que você fez com as 2 horas diárias planejadas para tempo com Deus? Elas não aconteceram, e não geraram vida para você e nem para o reino. Em cada dia vai ter uma razão até plausível para a gente se desviar.
E o inimigo está nisso. O inimigo está nisso. Porque ele sabe que às vezes o teu coração é bom e que você não consegue falar um não. Eu acho que foi o pastor Matias uma vez que falou que ele foi fazer uma visita para um irmão e a esposa, acho que foi ele, a esposa falou assim: pastor, que bom que o senhor veio. Foi meio de surpresa, né? Uma pena que o seu José acabou de começar a hora de oração dele e é por 1 hora, mas obrigado por ter vindo, pastor. E ele falou: o seu José não recebeu o pastor. Eu acho que foi o pastor Matias, posso estar enganado. Não recebeu o pastor porque era a hora de oração dele e ele não ia negligenciar o tempo dele, né? Pastor, é isso que eu tenho que fazer? Cada um tem maturidade para pensar como que vai gerir. Não vai fechar a porta para o pastor Matias e falar que foi o pastor Paulo que falou que está tudo bem, né? Provérbios 11:19 diz assim: tão certo como a retidão conduz a uma vida feliz, assim o que segue o maligno corre para a sua própria morte. A própria morte. Esse T.S. Eliot, ele tem razão, né? A gente pode perder a vida vivendo. Isso acontece quando deixamos que as interrupções ocupem o lugar do importante, né? E depois de décadas que a gente vai ver o preço. Eu quero finalizar dizendo, a partir de Efésios capítulo 5, versos 15 e 16, diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. O apóstolo ele ensina que a gente deve viver com temor e tremor diante de Deus. Ele quer estar presente no momento presente, porque é no momento presente que Deus está presente. E quando Deus está presente, sinais, prodígios e milagres acontecem, né? Às vezes aquele passeio que eu ia fazer com a minha família, mas eu chequei o e-mail antes, era o passeio que Deus ia dar a oportunidade, seu João, para eu poder conversar com minha filha sobre um tema profundo. Às vezes naquele passeio ela ia falar para mim, Ivani, de alguma historinha que ela escutou na escola, e eu ia ter a oportunidade de falar de uma coisa muito preciosa que ela nunca mais ia esquecer. Mas como eu não estava presente naquele momento, mas estava preocupado com coisas que eu não poderia cuidar, eu perdi a oportunidade. Perco uma oportunidade aqui, outra ali, outra acolá. Quando eu vi, minha filha já não tem mais 8 anos, ela tem 16 anos, né? Então, a resposta não é administrar o tempo, porque o tempo ele é assim, ele corre, ele é selvagem, mas é administrar minha própria agenda, colocando atividades ao longo de um período, né? Por exemplo, temos ouvido há mais de 2 anos, que eu saiba, porque eu estou assistindo os cursos que a pastora Priscila, pastor Matias, o Júnior, eu acho que ano passado foi mais o pastor Matias que ele deu, sobre evangelização. Todos nós sabemos que Deus nos chama para evangelizar. Eu estou colocando isso na minha agenda intencionalmente. Eu vou ter 2 horas por semana que eu vou evangelizar alguém. Eu vou sair para isso. Coloca lá na agenda e veja os resultados quando a gente coloca diante do altar de Deus. Se coloca na brecha, vai buscar a presença do Senhor, né? Vai orar ao Senhor. Administre o seu tempo, o seu estoque de energia, para que a energia seja bem usada. O Jó, ele termina assim, o capítulo 42, tá? Capítulo 42 eu vou ler, o início do capítulo 42, é do 1 ao 12. Depois de tudo que ele viveu, que ele se deparou, né, com a vida e as mazelas da vida, olha a conclusão que ele chega. Então respondeu Jó ao Senhor, verso 1: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, eu falei do que eu não entendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita. Aí eram os amigos dele, né? A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós.
O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. Olha que interessante, mudou a história de Jó, quando ele orava pelos amigos. E o Senhor deu-lhe em dobro tudo o que antes possuíra. E aí no final é dito assim: Deus abençoou Jó mais na vida adulta do que na juventude. Nunca é tarde. Nunca é tarde para a gente contar os nossos dias. Ai, pastor, se eu soubesse disso antes, teria feito tantas coisas diferentes. Pois bem, nunca é tarde. Jó foi mais abençoado na vida adulta, na segunda metade da vida, do que no início da vida. É dito no verso 12 do capítulo 42. Tá? Então, que a gente possa aprender com a experiência desse servo que amou o Senhor Jesus, e que a gente possa ter a firmeza de fé que ele tem, passando pelo furacão que assolou a vida dele, né? De falar assim: olha, o tempo é contado. Quando Deus quiser me levar, Ele me leva. E Jó, por conta dessa nobreza de busca pelo Senhor, Deus ouviu a oração dele. E aí eu pergunto agora para cada um de nós: qual é a coisa sábia a fazer em relação ao seu tempo? O que lhe compete fazer nessa semana? Busque a Deus de forma cumulativa e regular. Venha sempre, não só às vezes. Busque sempre, a cada nova participação no corpo de Cristo, cada envolvimento, coisas maravilhosas podem acontecer. Amém? Que Deus te abençoe. Obrigado, Pri. Nós vamos agora para o nosso momento de orações, né? E as orações que chegaram pela internet são da Roseli, oração pela mãe Marta Freire, que está com câncer e está em tratamento. Então vamos lembrar aqui, você que tem um caderninho de orações, o nome é Marta Freire, ela está com câncer, está em tratamento, a mãe da Roseli. E a Débora pede oração pela Odília Tonezer Balardim. Ela está com uma lesão na laringe e a suspeita é de câncer, vai fazer biópsia amanhã. Então, oremos pela Odília, que está com essa lesão na laringe. Vamos ficar em pé, vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, nós sabemos que os nossos dias são contados. E sabendo disso, ouvindo a proclamação da palavra, a história do seu servo Jó, nós oramos, ó Pai, pela Marta Freire e pela Odília, Senhor. Pai, elas estão com a situação de saúde bastante delicada, uma com câncer em tratamento e a outra com a suspeita de câncer e vai fazer a biópsia amanhã. Pai, nesses momentos de luta, nesses momentos em que nós recebemos notícias difíceis, o nosso coração é tentado ao desespero, é tentado ao medo, é tentado a ficar apavorado, mas o Senhor é a nossa segurança, a nossa rocha, a nossa fortaleza, e por isso nós pedimos em nome de Jesus, que tanto a Marta como a Odília possam encontrar no Senhor força, que elas possam encontrar no Senhor equilíbrio, que elas possam encontrar no Senhor a razão de viver, e que elas tenham a convicção que os dias delas são contados, que nada vai acontecer que não esteja debaixo da sua soberana permissão, que o Senhor é quem cuida de todas as coisas. Ó Pai, nós oramos pela cura sobre essas irmãs, esse é o nosso desejo, é o que nós colocamos diante do Teu altar, e pedimos, ó Pai, que o Senhor coloque diante dela pessoas amadas, que possam trazer palavras de esperança e de fé para essas irmãs. Ó Pai, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.